Segundo a Fundação Cultural Palmares, instituição pública brasileira vinculada ao Ministério da Cultura do país, o Dia da Consciência Negra é fundamental para refletirmos sobre a contribuição da cultura negra em nossa sociedade. A consciência negra simboliza o entendimento que, sobretudo, as pessoas negras possuem sobre o valor da sua cultura e a importância de se reconhecerem como indivíduos que possuem direitos como qualquer outro. Dessa forma, a busca pela justiça e igualdade se tornou uma luta mais do que necessária. Para falarmos do assunto, recebemos hoje o único vereador negro da Câmara Municipal de São José, Antônio Carlos da Silveira Júnior, o nosso Toninho da Educação. Uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo, Toninho. Obrigado, Fernando. A honra é toda minha e é sempre um prazer estar aqui na TV Câmara e poder falar um pouquinho. Vamos falar deste assunto a partir de agora e, é claro, você é mais do que convidado para participar junto conosco dessa entrevista. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Anualmente, sempre em 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra e também o Dia Nacional de Zumbi dos Palmares. E em 6 estados do Brasil, o Dia da Consciência Negra é feriado. São eles: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo também. Toninho, como é que nós estamos, Toninho, no enfrentamento do racismo, dos preconceitos e, acima de tudo, nessa empreitada pela consciência negra? Fernando, nós falarmos de consciência negra, é preciso a gente fazer uma reflexão sobre conscientização e sensibilização, né? que vai balizar a nossa conversa hoje. Conscientização é lá na primeira infância, lá com as crianças, os pequenininhos, eles ainda conseguem se conscientizar, porque eles estão no momento de construção de caráter, de identidade e de valores. O adulto, o adolescente, o idoso, ele não se conscientiza de mais nada. Ele se sensibiliza sobre algumas questões, né? E para essas pessoas que já estão formadas, né, o nosso trabalho é de sensibilização, né? Então entra aí mais uma palavra para a gente ter como tratamento e como trabalho também de enfrentamento nesse processo de trabalhar a questão negra enquanto sociedade brasileira e valores e discriminação, enfim, né? O trabalho ele não para. O trabalho de conscientização e sensibilização ele não para. Entra ano e sai ano, a gente sempre fala do mês de novembro e em dezembro é esquecido todo um processo que é histórico, todo um processo de resgate, que nesse mês faltam agendas para as lideranças negras de qualquer segmento, não para só a liderança política, como o professor, o palestrante, aquele artista, enfim, a agenda dele fica superlotada. Porém, em dezembro essa agenda seca, em janeiro não é mais lembrado e em fevereiro só é lembrado no carnaval, lá com a sensualização da mulher preta, o batuqueiro lá do carnaval, que na sua grande maioria é preto, por uma questão de se tratar de uma cultura afro também, né? Então fica nessa questão. O processo que hoje a própria Prefeitura de São José e essa Câmara Municipal tem trabalhado é que novembro é todo dia. Não basta a gente trabalhar somente no mês de novembro. Novembro é todo dia, então todos os dias a gente vai promover ações, todos os dias a gente vai discutir sim, porque a gente pensa em fazer essas discussões a partir do momento que, enquanto sociedade, enquanto instituição Câmara Municipal, enquanto instituição Prefeitura Municipal, tu entendes que existe sim um processo de discriminação, existe sim um processo de racismo, existe sim um processo de privilégio branco, existe sim uma série de coisas que precisam ser reconstruídas, né? E serem valorizados alguns pontos, né? Então, para nós é sempre desgastante quando a gente entra na retórica de sempre o mês de novembro ser aquele mês taxado, mês da consciência negra, né? E não ter uma continuidade. Então essa luta, todos os anos ela é a mesma, Fernando. A luta desse ano é a mesma que a gente teve em 92, é a mesma que teve em 99, é a mesma que teve em 2005, é a mesma que teve em 2012, teve em 16, que teve em 20, que teve em 22 e que está tendo hoje, né? Que em 2024
seja diferente, que em 2024 todos os dias sejam dias de luta, que em 2024 todos os dias nós possamos trabalhar uma política pública ou fazer acontecer uma política pública que a gente tenha colocado aí para discussão. Me parece, Toninho, te ouvindo, que você sente isso na pele, sente isso no dia a dia, sente isso na nossa sociedade, de que às vezes nós caímos meio que numa rotina anual, que naquele mês tem o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, assim como nós temos datas anuais que caem muitas das vezes nessa mesmice, nessa rotina e acaba não se implementando em ações que realmente mudem a realidade no dia a dia. Sim, Fernando, e inclusive hoje nós vivemos a era digital, né? Em rede social você acompanha pessoas que são racistas o ano inteiro, fazendo manifestações antirracistas, porque hoje o algoritmo ele está nessa questão do novembro, né, na questão da consciência negra. Então as pessoas querem ir lá postar uma foto com o negro, querem ir lá fazer alguma interação, né, para movimentar aquele algoritmo, não que de fato seja a sua luta, né? Eu acho que toda força aliada é muito bem-vinda, mas que de fato ela aconteça. Porque senão a gente cai na retórica. Senão o mês da consciência negra, o novembro da consciência negra, vamos dizer assim, né, por causa de 20 de novembro, ele vai ser igual o novembro azul, igual o outubro rosa, né? Igual todos os meses de datas comemorativas, de campanhas, né, de enfrentamento ou alguma situação, né? Mas que de fato você falar de um enfrentamento às doenças do homem, por exemplo, o câncer de próstata, como é o exemplo da campanha do Novembro Azul, ok, importantíssimo, né? Mas a questão social, histórica, né, de processo histórico que envolve a questão da consciência negra, ele não pode ficar nesse mesmo plano, nesse mesmo nível, né? É uma questão de cidade, é uma questão de país, né? E o Brasil, por mais diverso que seja, o que é um absurdo da ignorância, né? Por mais diverso que ele seja, né, pela constituição étnica que tem, é um dos países mais racistas do mundo. Veja, né? Que lamentável, né, Toninho? Né? E o quanto nós precisamos avançar nisso. E nesse sentido eu lhe pergunto, Toninho, nesse ano de 2023, que nós estamos aqui, mês de novembro, gravando essa entrevista, e você talvez esteja assistindo em outro momento, dado sempre, como eu gosto de falar aqui, a importância do assunto, a utilidade pública. Aqui na Câmara Municipal de São José, nesse teu mandato, nessa legislatura, quanto avançamos, Toninho, em relação a este tema? Sim, muito importante essa tua pergunta. Primeiro, vale a gente acrescentar, né, que, como você já especificou na apresentação, eu sou o único vereador negro aqui da Câmara Municipal de São José e em nenhum momento, né, dessa legislatura, que iniciou ali em janeiro de 2021, até agora, eu fui preterido pelos meus colegas, né, ou por algum funcionário da Câmara, ou deixou de tramitar ou de andar alguma legislação que eu fiz pelo fato de eu ser negro. Em nenhum momento. Pelo contrário, né, tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal, todas as nossas pautas, elas foram acolhidas e elas foram desenvolvidas e se tornaram políticas públicas. Né? E aí vale a gente acrescentar, né, que teve um projeto nosso que trata da saúde integral da população negra, né? Que é um projeto que não visa nenhum privilégio. Né? Que quando a gente publicizou, teve algumas pessoas que, vem privilégio para a população negra, vão ter prioridade em atendimento, alguma coisa? Não. Eu lembro que teve questionamentos mesmo. Sim. Né? Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais. Não, esse projeto ele não gera privilégio para ninguém, ele não dá prioridade de atendimento para ninguém. Para que serve esse projeto? A população negra ela é mais suscetível a diversas doenças, né? E são as doenças cardiovasculares de maneira geral, hipertensão, diabetes, anemia falciforme. Então, se nós formos pesquisar os nossos antepassados, os nossos ancestrais, os nossos avós aqui do lado, pais de alguns negros, enfim, né, morreram de doenças que são ligadas a essas enfermidades. Né? Muito dificilmente foge daí. Muito dificilmente foge daí. Então, é um estudo, já é uma legislação federal, né, a política pública de saúde integral da população negra, que tem o caráter informativo e preventivo.
Então, o que que acontece? Ele estimula a Secretaria Municipal da Saúde, no caso de São José, que nós temos essa lei aprovada de minha autoria, né, a criar campanhas para trazer a população negra à unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do serviço de saúde, da oferta de saúde, para que possam fazer os seus preventivos, passar pelo clínico geral, fazer o check-up e ver se de fato eles são acometidos por alguma dessas enfermidades, se são, já iniciarem tratamento, se não são, para que sejam orientados a se cuidar. Eles não vão passar na frente do atendimento de nenhuma pessoa. Não vai ser criada uma unidade de saúde para tratar da população negra, assim como tem um andar para cuidar da saúde da mulher, para cuidar da saúde da criança. Não, não é isso. Né? Vai ser feito prevenções. Né? O agente de saúde ele vai levar a informação na casa, né? O agente de saúde ele tem o mapa das famílias a quais ele atende, sabe quais são as famílias negras. Nessas famílias negras vão dizer, olha, nós temos o programa da saúde integral da população negra, né? E eu gostaria de te orientar para que tu fosse na unidade de saúde nossa, aqui do nosso bairro, né? E buscasse orientação, marcasse uma consulta com o clínico, com o médico da família, né? E buscasse orientação sobre o programa da saúde integral da população negra, e aí ele vai recomendar exames de hipertensão, de diabetes, enfim, que são exames rápidos, né? E ele vai poder ali diagnosticar e dar um encaminhamento para que essas pessoas não cheguem ao ponto de uma cegueira por conta do diabetes, uma amputação, sim, ou para ter um infarto, um AVC por causa de hipertensão, uma doença cardiovascular, sem saber que tem. Eu sou hipertenso desde os 24 anos, estou com 41 anos, desde os 24 anos eu sou hipertenso, né? E tem muita gente que tem 30, 40 anos. Com medicação. Toma medicação desde os 24 anos. E tem gente que tem 40 anos e acha que não é hipertenso. Acha que não é porque ainda não aferiu a pressão. Né? Então não visa privilégio. Né? Nós também tivemos o encaminhamento para trazer para a nossa Câmara Municipal exemplo do que acontece já na Assembleia Legislativa, do que já acontece na Câmara de Florianópolis e de outras grandes cidades do nosso estado, né? A sessão especial em homenagem a Antonieta de Barros. Né? Antonieta de Barros ela foi uma professora, ela foi jornalista, ela foi política, escritora. Né? Então, eu fico imaginando, Toninho, o quanto Antonieta lutou. Não sofreu, Toninho. Ela é um exemplo de luta. Porque, convenhamos, né? Eu tô com 39 anos de idade, tens um pouquinho mais que eu, né? E nós pegamos na nossa infância um tempo difícil ainda, difícil ainda. Sim. Ou seja, o progresso maior nessa questão de igualdade, de respeito mesmo, humano, né? Tratando a todos como seres humanos, nós tivemos nos últimos anos para cá. Porque na nossa infância nós pegamos ainda muitos atos racistas e que eram comuns. Sim. Então, se nós observarmos, eu acredito que nós demos sim um avanço. Claro, precisamos avançar muito mais, mas nós conseguimos avançar um pouco pela causa, né, Toninho? Sim, teve os avanços, né? E a Antonieta, né? na época dela, imagina. Antonieta, ela lutou pelo direito do voto feminino, né? E naquele processo... Quanta coisa não ouviu, né, Toninho? Quanta coisa não ouviu. E ela foi a primeira deputada estadual mulher e negra, né? Se hoje já é difícil você ser uma mulher no parlamento, imagina naquela época ser uma mulher e negra no parlamento. Exato. Então, um exemplo... Os próprios pares, né? O que não deve ter ouvido. O que não deve ter ouvido os próprios pares. E aí não se tinha os canais de defesa, como hoje tem. E mesmo tendo hoje, as pessoas ainda não têm acesso. Né? Então ela sofreu muito, foi muito, muito difícil. Por esse fato, Antonieta é um exemplo não só para a população negra, como um exemplo para todas as mulheres. Né? E foi criada a sessão especial em homenagem a Antonieta de Barros e foi um sucesso gigante. Foram histórias fantásticas das homenageadas aqui, que a ideia era trazer mulheres incríveis, mulheres pretas, que tinham histórias incríveis com o município. Foi um momento fantástico. Foi fantástico, Fernando. Né? E após aquela sessão, que foi emblemática para a nossa Câmara, nós fizemos um projeto de resolução junto da mesa diretora para se tornar uma comenda do Legislativo, Antonieta de Barros, e foi aprovada. Agora todos os anos, estando o vereador Toninho aqui ou não, todos os anos vai haver a comenda Antonieta de Barros aqui na Câmara Municipal de São José, onde mulheres pretas serão homenageadas, que tem a sua história de luta, a sua história de envolvimento social, de regeneração, de empoderamento, enfim. E isso é incrível. Né? Nós também tivemos, eu costumo dizer que algumas coisas valem
a pena a nossa passagem pelo mandato, não é? E uma das legislações que já valeu a pena minha passagem por essa casa foi o projeto que institui a cota de 20% para negros em processos seletivos e concurso público. Pois é, eu ia falar no sobre âmbito isso. da administração municipal. Foi um de avanço São também, né, José. Toninho? Foi um avanço, Fernando, e foi uma luta, porque já é uma lei federal. Dispensa discussão. Exato. Já é uma lei federal e dispensa Só discussão. foi implementada no municipal, né? Isso, só era para ser implementado no municipal. Então, para acontecer aqui, não é? Em São José, a gente teria que fazer um projeto de lei e implementar no município. E mesmo assim, a gente conseguiu, né, colocar o projeto em pauta e votar o projeto depois de muita discussão política, de bastidor, depois de levar para o plenário, discutir muito no plenário, de retirar o projeto, mexer no projeto para que ele ficasse mais tranquilo, trazer o projeto, aprovar o projeto não por unanimidade, porque tem gente que discorda e a unanimidade é burra, né? A gente precisa crescer com os debates e aprender com o não também, né? Mas por fim foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito numa audiência lá no gabinete, uma homenagem, numa recepção linda, né, onde a população negra foi, lideranças negras foram, o prefeito foi extremamente abraçado e acolhido, né, porque faz a diferença lá na ponta. Né? E por que faz a diferença na ponta? O cérebro do negro ele não é diferente do cérebro do Fernando. Né? O que se trata é de um processo histórico, Fernando. Né? Então vamos lá, nós chegamos no Brasil em 1500 com a descoberta. E aí começou o processo de evangelização e alfabetização com a língua portuguesa. Né? Falamos aí de uma chegada que também foi extremamente dolorosa. Extremamente dolorosa. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem locais, inclusive vi esses dias um dos locais que hoje, não me recordo agora o nome, mas que era o local em que os negros chegavam trazidos como escravos para o Brasil e eram tratados de uma forma realmente lamentável, cruel. Né? E esses locais hoje nem são lembrados direito, um ou outro que sabe da história, ou seja, não se cultiva essa memória para a gente não cometer o mesmo erro futuramente, né, Toninho? Avançarmos sempre. E também tem a questão do passar o pano, né? É a questão do passar o pano, isso não é nem tanto para não cometer o mesmo erro, mas para passar o pano para um passado sombrio que o nosso país teve, né? Exato. Inclusive o historiador que publicou um texto com fotos do local, ele falou sobre isso. Ou seja, busca-se jogar debaixo do pano, debaixo do tapete, aquilo que aconteceu aqui, as crueldades. Toda a crueldade e a sujeira que aconteceu. E o processo de escravização, escravidão e educação, né, que vai justificar o processo de cotas, ele está justamente fundamentado lá no processo de colonização. Quando chegamos aqui em 1500, né, vieram portugueses para evangelizar, para catequizar, para alfabetizar, e a população negra e indígena ela foi proibida de fazer parte da questão da alfabetização. Né? Tentaram empurrar goela abaixo a religião católica, enfim, a religião afro ela teve que ser escondida, teve que ser abafada, a cultura teve que ser escondida, abafada, e aí quando veio em 1888, a abolição da escravatura, abriram-se as portas da fazenda, né? Que não foi de qualquer jeito, assim, não foi tão bonzinho assim abrir para pudessem sair, foi à força mesmo, tiveram que abrir, e aí então se virem, vocês não têm apoio nenhum da sociedade, porque para nós vocês tinham que estar presos, é a mesma coisa que você comprar um iPhone e de repente o governo dizer assim, olha, esse iPhone você tem que jogar ali na calçada, e ele não é mais teu, mas eu paguei 8 mil reais, como é que eu vou jogar lá? Não, tu és obrigado a jogar. Então tu joga de mau gosto o iPhone lá para ele, tomara que um carro passe por cima. Né? E foi assim que aconteceu. O que os negros tiveram que fazer? Eles tiveram que invadir as áreas dos maciços, as encostas, né, os morros, porque todo o restante da área já tinha sido cercado e passado para o nome das pessoas que vieram colonizar. Né? O primeiro processo de cotas se deu com as pessoas que vieram colonizar o país, que receberam cotas de terra, financeira, social, para poder vir colonizar um país que era virgem, de presente, né? Isso, que era virgem, extremamente rico, entendeu? Então hoje tudo que tu vê de terra tem dono dos colonizadores. Para nós, para a população preta, sobrou os morros para invadir e um pouco pedaço das reservas indígenas, que hoje ainda se briga, não é verdade? Por isso se deu o processo de favelização. Se você vê, a população da favela majoritariamente é preta, porque as famílias se intocaram nos morros, se multiplicaram, o filho construiu do lado da mãe, que construiu do lado da...
entendeu? Da tia e assim por diante. E o processo de favelização. A falta de oportunidade, porque a escola não poderia aceitar o negro. Não é verdade? Não poderia aceitar o negro. E em 1935 ou 34, eu acho que é a outra Constituição, se estiver errado, depois a gente corrige, né? Tem lá um artigo que diz que é proibido o negro frequentar a escola. 1933 ou 4, né? Por isso, e aí a garantia do direito do acesso ao negro, por escrito, vem na Constituição de 88, que a educação é direito de todos. Antes não era direito de todos. Estava lá escrito na antiga Constituição que o negro não poderia. E aí, quando o negro pôde frequentar a escola não estava preparada para receber um negro. A professora não estava e os alunos não estavam. A discriminação estava disseminada. Estava manifestada, entendeu? E aí, quando pôde o negro ir para a escola, né, o pai do negro, não, agora meu filho vai virar doutor. Mandou o filho para a escola. Chegou lá na escola, restrição para fazer matrícula. Aí conseguiu fazer a matrícula, vai para a escola. Chega na escola, apanha dos coleguinhas. Apanha da professora. Até quando foi a palmatória? Exatamente. Entendeu? E aí, era preto, não tinha lei que protegesse, e apanhava também da professora. E se o pai fosse lá reclamar, a professora ainda falava, isso aqui não era nem para teu filho estar aqui, né? Nem para tu estar aqui. E aí, o que o pai preto faz? O meu filho não vai para a escola para apanhar. Meu filho vai trabalhar comigo, vai ser pedreiro comigo, vai para a roça comigo, entendeu? Vai trabalhar para sustentar a família, porque eu não estudei e eu consigo trabalhar e me virar sustentar a família, então meu filho vai fazer isso. Então, se tu pegar a população preta, que tem ali na faixa dos 60 anos, né, 70 anos, tu vai ver que o nível médio de educação é o ensino fundamental, até o 4º, 5º ano, entendeu? São raras as exceções dos pretos que fizeram ensino médio nessa faixa etária. E isso nós estamos falando de uma educação que já é deficitária, né? Já é deficitária, e estamos falando de agora. Exato. Estamos falando de agora. 1958, 1960, falando de agora. Entendeu? De agora. E aí, quando entra uma política afirmativa de reparação social para que possa dar equidade, né, equilibrar o número de pretos na universidade, para que equilibre nas formações, equilibre nas carreiras, né? Não pode. Porque é privilégio para o preto. Vocês estão sendo racistas. Porque o cérebro do Toninho não é diferente do cérebro do Fernando. Meritocracia. O Toninho não estudou porque não quis. Opa, peraí. Vamos voltar um pouquinho. Que é um argumento bastante predominante. Isso, vamos voltar só um pouquinho. Vamos estudar, vamos pegar um livro de história, entendeu? Não só aquilo que passou na escola, porque a gente não quer mais saber das pirâmides da Mesopotâmia, do Egito, entendeu? A gente não quer mais saber disso, a gente quer saber da história do Brasil, de fato, o que aconteceu, entendeu? Vamos voltar. E aí vai se fundamentar, as pessoas vão começar a entender o porquê. Eu também sou contra de que seja para o resto da vida, não precisa. Precisa equilibrar. Uma medida provisória e depois passou, mas precisa. E aí eu vou te explicar que o racismo ele é estrutural e ele está enraizado quando o Fernando marca uma consulta, o Fernando de maneira subjetiva. Claro. Ele marca uma consulta, ele está com muita dor de cabeça, ele marca uma consulta com o neurologista e aí eu tenho trazido bastante esse exemplo, que ele é bem construtivo, assim, o Joãozinho e a Dona Mariazinha vão entender, né? Ele marca uma consulta com um médico neurologista, doutor Antônio Carlos. E o Fernando chegou para a consulta, a secretária atendeu, tudo bem e tal, né? Até a secretária ali pode ser preta, não tem problema, né? Entendeu? O Fernando abriu a porta do consultório. Boa tarde, seu Fernando. Prazer, doutor Antônio Carlos. Que o Fernando deu o choque de ver o doutor Antônio Carlos, que o subconsciente dele ligou aquele alerta sem que o Fernando pudesse pensar em qualquer coisa. Ele teve um alerta sistemático. Ali está a primeira discriminação. Essa discriminação ela foi criada pelo cérebro dele. O nosso cérebro ele é uma máquina e ele registra aquilo que a gente vê. E aquilo que a gente vê desde a infância, nós não vemos médicos pretos. Nós não vemos médicos pretos. Então, o cérebro do Fernando ele está acostumado a ver médicos brancos. Então, quando o Fernando abriu a porta e ele viu um médico preto, para ele foi uma surpresa, porque não está acostumado. Mas isso é decorrência de um processo histórico. Claro. E o cérebro dele registrou. E o cérebro dele não encarou como discriminação. Foi uma construção histórica.
entendeu? E quando o Fernando se questiona, opa, será que esse doutor Antônio Carlos vai ser capaz de me dar um diagnóstico fiel? Está a segunda discriminação. E é uma história criada, né, pelo subconsciente dele, de uma situação que não é real. Que foi criado dentro da cabeça dele por uma materialidade que o cérebro dele desconhece. Por isso o conhecimento é importante, né? Conhecimento é importante. Por isso, quando você vai lá no caixa eletrônico, né, e você coloca um papel em branco lá para depósito de dinheiro, a máquina não vai reconhecer aquilo como papel porque ela não conhece. Ela conhece as cédulas, entendeu? Então é sobre isso. E esse conhecimento que as pessoas precisam ter, precisam encarar. É preciso se reconhecer enquanto racista em desconstrução para poder atuar na luta antirracista. Eu vi esses dias, inclusive, comentei sobre isso, Tony, dizendo que o melhor remédio que existe, sem dúvida, contra a ignorância é o conhecimento. Né? Conhecer. E é importante datas como essa da consciência negra justamente para que o conhecimento chegue, que as pessoas consigam entender todo esse processo, né, Toninho? Para você que está nos acompanhando agora, estamos falando, portanto, da consciência negra, a importância de falarmos do tema. Nós estamos gravando a entrevista em novembro do ano de 2023. Você, já volto a dizer aqui, talvez esteja vendo essa entrevista em algum outro momento. Aí você se pergunta assim, por que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro? A data ela é conhecida como Dia da Consciência Negra e faz parte do calendário escolar desde 2003, quando há 20 anos, a Lei Federal 10.639 instituiu o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas. Mas foi só em 10 de novembro de 2011 que o governo oficializou, então, a data como Dia Nacional de Zumbi e Dia da Consciência Negra pela Lei 12.519, como explica lá o site do Ministério da Cultura do Brasil. A lei, no entanto, não considerou o dia como feriado nacional. Para nós nos encaminharmos, Toninho, para o fim dessa entrevista, eu lhe pergunto o seguinte, em nível de Brasil, o que nós precisamos ainda implementar para avançarmos quanto à consciência negra? Em nível de Brasil, o que precisa é, a primeiro momento, respeitar as políticas públicas que já estão sendo criadas. As que já foram criadas e as que estão sendo criadas. Enquanto for encarado como mimimi, né, as pautas afirmativas, o Brasil ele não avança. O Brasil ele não avança. O Brasil e o brasileiro ele precisa se entender, se identificar, né, ter a sua identidade, reconhecer a sua identidade cultural enquanto um país diverso. Não é que muito dificilmente nós vamos encontrar alguém que seja puro de raça. Exato. Entendeu? A partir do momento que eu tenho essa consciência ou essa sensibilização, né, eu começo a avançar nas questões raciais, nas questões antidiscriminatórias. Né? Enquanto não houver por parte de mim, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, eu não avanço um passo. E aí eu sou um pedacinho do Brasil, que são mais de 500 milhões de brasileiros que não vão avançar. Né? São diversas as políticas públicas precisam ser colocadas em pautas. O Brasil é um dos países que mais tem leis. O problema do Brasil é o brasileiro que não cumpre as leis. Perfeito. Toninho, quero te agradecer muito. Sempre uma honra te é receber aqui nos estúdios. Ótimo. Principalmente conversar com gente da educação, que entende de educação como você. Amigo, e nós precisamos cada vez mais de educação nesse país, de conhecimento, como a gente falou aqui, né? Porque o conhecimento, eu repito, sem dúvida, é o melhor remédio contra todo tipo de ignorância. Você é sempre muito bem-vindo aqui, Toninho. Obrigado, Sucesso para você nessa jornada. Estaremos juntos e quero estar junto contigo também nessa jornada aqui. É bom demais estar contigo. Deus te abençoe, um forte abraço, estamos juntos pela causa. Obrigado, meu amigo, forte abraço para ti, forte abraço a todos os espectadores. É sempre um prazer estar aqui conversando com o Fernando e com toda a equipe da TV Câmara de São José. A você que nos acompanhou, é claro, também o nosso muito obrigado. Afinal de contas, tudo que nós fazemos por aqui não tem sentido se não tem você aí nos acompanhando. Todo o trabalho, inclusive, da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal, da nossa TV Câmara, o trabalho público não existe sem você. Somos servidores, estamos aqui a seu serviço. Por isso, muito grato por sua audiência e por contribuir, é claro, com a sua vida.
Veja este conteúdo e muitos outros no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José e também em nosso canal em TV aberta, canal 10.2. Muito grato por sua audiência. Legislativo Josefense, construindo uma Câmara ainda mais cidadã.